Este país é uma vergonha. Só já para começar. Sem asteriscos. Mentira, basta ir ao fazer uma pesquisa no Google rapidamente e isto não é o que acontece. As pessoas ficam presas num limbo legal, nós estamos frustrados com a nossa vida, não temos tempo para estar com a nossa família, com os nossos amigos, para ir sair à noite, para ir ao futebol, para ir fazer o que quer que seja. Esses partidos não têm o interesse de resolver os problemas das pessoas portuguesas. É inteiramente falso que um aumento de migração leve a aumento de taxas de violação sexual, de homicídio, do que quer que seja. Não há qualquer dado em relação a isso. Miriam Sabjali é jurista, ativista pelos direitos humanos e cronista. Foi assessora parlamentar da deputada Joacine Catar Moreira, mestre em Direitos Humanos por universidades da Suécia, Espanha, Reino Unido e Noruega. Miriam trabalhou com pessoas vítimas de crimes, tráfico de seres humanos e discriminação. Ok, bem-vindas. Obrigada eu pelo convite, claro. O convite. Vamos falar sobre migração e a primeira coisa que eu puxava era precisamente uma coisa que se calhar pode ser vista como uma preocupação mesmo minha, ou uma das minhas preocupações, que é uma tendência, pode ser falsa, mas uma tendência para quando estamos a falar de um excesso de, não é um excesso, já estou a começar mal pelo excesso, mas quando estamos a falar de muita migração, não é? De uma quantidade muito grande de migração, que uma determinada ordem conquistada por um sítio, normalmente socioeconomicamente maior, fica comprometido. E é esse sentimento que normalmente gera discórdia, gera... Pronto, esta é uma das minhas preocupações. Isto é um facto? Acho que há vários pontos. Primeiro, aquilo que disseste inicialmente, que é temos uma ideia, não estou a parafrasear-te, mas temos uma ideia se calhar de que está a haver progressivamente um aumento de migração. Isto é não só é completamente normal que nós tenhamos esta sensação, mas não é verdade, porque nós pensamos em migrações de uma forma muito específica, se calhar hoje em dia, mas migrações já existem, é um fenómeno tão antigo como o tempo. Se pensarmos em sentido muito amplo, o projeto colonial europeu, por exemplo, foi talvez a primeira forma de migração ilegal até, não é? Porque nós não tínhamos qualquer tipo de legitimidade, mesmo em sentido puro, não tínhamos legitimidade, não tínhamos papéis para ir para a África, para quase todos os países asiáticos, quase todos os países africanos, sem ser uma Etiópia, sem ser a China, etc. Nós não tínhamos essa legitimidade, portanto, isso se calhar é um movimento de migração ilegal originário. O que acontece é que nós pensamos apenas na migração como um movimento contrário, não é? Aquela tendência a partir, se calhar, da Segunda Guerra Mundial em que se alteraram os flows, não é? Nós, em vez de irmos de cima para baixo, que era o que fazíamos mais ou menos, agora é um movimento contrário. Se isso significa necessariamente um aumento, olha, a taxa de pessoas que são qualificadas como imigrantes internacionais, que é uma pessoa que vive fora do seu país nativo, acho que é por 6 a 12 meses, portanto acima de 6 a 12 meses, é cerca de 3%, uma coisa assim de género. Eu tinha visto um dado, exato, e acho que só 10% disso é que era refugiados, acho eu. Exatamente, é um dado muito, muito pequenino. Sim. Essa taxa tem-se mantido relativamente estável há muitos, muitos anos. Porque o que é que acontece? Há muito mais migrantes, é verdade, em termos de números, mas também há muito mais pessoas. Também. Sim. Portanto, a taxa em si, o 3%, é um valor completamente estabilizado. Portanto, 3% de migrantes internacionais. Não estou a falar de requerentes de asilo e refugiados, só migrantes. Tirando os requerentes de asilo, tirando os migrantes, as pessoas que vivem no seu país nativo são mais de 80% do mundo. Portanto, esse número tem estado relativamente estável. Essa é a primeira, se calhar, o primeiro ponto assente. Depois, claro que virem pessoas para o nosso país traz diferenças, não é? É um bocadinho inevitável que assim o seja. O que é que nós entendemos como ordem? Será que Dou-te um exemplo específico. Pronto, imagina um bairro relativamente estável, seja lá o que isso significar, mas... Por exemplo, a Suíça é conhecida por ser uma sociedade organizada, limpa, até ruas e tudo mais. Por exemplo, haverão outros sítios, sei lá, quando fui viajar a Marrocos, por exemplo, lixo no chão era normal, não é? E não choca a um marroquino aquilo, provavelmente, porque é normal, não é? Então isso de repente
pessoas que não estão habituadas a essa regra vierem a um sítio que está habituado a essa regra, não é? Certo. Isso vai ter um impacto. Aquele sítio vai deixar de ser ou tão limpo ou tão organizado, não é? Acho que isso é um desafio. Acho que isso há de ser uma das palavras do contra a imigração. É estragar essa ordem ou não? Eu percebo aquilo que dizes. Eu acho que, imagina, se nós olhamos para um sítio com mais gente necessariamente, falando da questão da ordem mesmo pública, da limpeza, quase da a fiscalidade pública. Sim. Eu acho que quanto mais pessoas estiver num determinado sítio de culturas diferentes vão relacionar-se com os seus e com os outros de forma diferente, e acho que é normal que a ordem mude. Agora, se isso é uma coisa negativa, se falamos de ordem, eu tenho dúvidas de que essa questão da limpeza seja bem assim, seja uma coisa cultural. Eu acho que tem muito mais a ver, por exemplo, quando nós recebemos pessoas do nosso país, ou quando pessoas se mudam para o nosso país, tem de haver toda uma adaptação sistemática daquilo que são os serviços públicos, daquilo que é a nossa daquilo que são as instituições que permitem a nossa convivência social normal, porque há mais pessoas. Há pessoas que muitas vezes vêm de condições muito mais precárias que as nossas e têm necessidade. Que é a regra normalmente, não é? Que é a regra. A pessoa quer agora, subir, não é? Pois. Que é agora e tem uma razão de ser. Quer dizer, as pessoas, o reverter da moeda, não é? O facto de termos começado a receber pessoas do sul global no norte, não é acidental. Quer dizer, muitas, em Portugal, a realidade que eu conheço melhor, vamos falar de Portugal. Muitas das pessoas, a maior parte das pessoas que vivem cá, que chegam a Portugal, de países estrangeiros, vêm de onde? Vêm do Brasil, vêm de Angola, vêm de Moçambique, vêm de Cabo Verde, vêm de São Tomé e Príncipe. O que é que esses países significam em relação a Portugal? Nós estivemos lá primeiro, ou seja, há uma ligação que eles têm com Portugal, muito não por culpa destas pessoas, obviamente, aliás tudo não por culpa destas pessoas, e é um movimento um bocadinho, se calhar, expectável, não é? Se nós formos lá também faz sentido recebermos, há vários fatores que levam à migração, não é único, muitas vezes tem a ver com as condições, com a procura de estabilidade laboral e financeira, económica que não têm nesses países, e talvez porque é que não têm. Estas pessoas não vivem em culturas tendencialmente mais pouco sanitárias ou com... Isso é tudo... São estereótipos demasiado grandes para podermos fazer, para eu me sentir confortável a fazer, porque são pessoas que vêm de vários sítios diferentes com culturas completamente diferentes. Uma pessoa do Brasil, uma pessoa de Marrocos também tem todo um dia-a-dia completamente diferente. Sim. E eu tenho, desculpa interromper-te, mas eu tenho tendência, mais uma crença, mas que normalmente a pessoa que migra até é uma pessoa, como é que eu ia dizer, tendencialmente mais meritória do sítio de onde vem. Sem dúvida. Porque são as pessoas que se põem ao desafio, que se põem ao desconhecido, ou seja, à partida são as melhores pessoas que são as que migram. Não, os dados dizem muito. Nós temos aquela ideia de que agora o mundo é mais global e, portanto, a comunicação é muito mais facilitada entre países, as tecnologias são muito melhores e, portanto, a migração é muito mais fácil, é muito mais desejável. Quer dizer, eu acho que, e a pesquisa demonstra que às vezes haver sistemas de comunicação e tecnologia muito melhores e muito mais avançados globalmente faz com que as pessoas queiram ficar de onde são, queiram ficar no sítio onde nasceram, onde cresceram. Exatamente. Portanto, muitas vezes as pessoas que vêm são pessoas que de facto têm um desejo muito vincado, e às vezes, não falando de necessidade para não entrarmos já na questão dos requerentes de asilo e das pessoas refugiadas, mas um desejo e capacidades muito vincadas para virem para outro sítio, e às vezes porque têm a procura, porque há pessoas que as procuram, porque o mercado laboral dos sítios para onde elas migram precisam destas pessoas, não é? As pessoas da Europa de Leste que vieram para os países europeus mais para construção na altura, Ucrânia, os portugueses mais, que foram para a Europa do Norte, os portugueses que foram para a França, que foram para a Suíça, que foram para o Luxemburgo. Estas pessoas vieram porque os países que os receberam tinham a necessidade, o mercado laboral tinha essa necessidade de receber mão de obra, muitas vezes muito mais barata, muito mais precária, com muitas dificuldades em viverem nos mesmos termos que as pessoas nativas dos países para onde estas pessoas vão, mas porque havia essa necessidade, porque foi o mercado e foi o mercado laboral que as quis trazer. Portanto, nós temos de perceber que as nossas escolhas, enquanto país, enquanto Europa, têm as suas consequências, as nossas ações têm as suas consequências, e que nós causamos isto, somos uma força, não colhemos pessoas. Porque sim, há uma data de fatores por trás dos movimentos migratórios que também têm muito a ver com as nossas necessidades. Alguma espécie de limite fará sentido? Eu acho que, desculpa,
Eu acho que em termos em termos numéricos. Também. Então eu lanço uma premissa primeiro, que diz. Um bocado a psicologia do grupo. Ou seja, imagina, lá está, novamente, uma pequena comunidade e de repente vem um imigrante, seja de onde for, Brasil, pronto, por exemplo, e vem sozinho. Primeiro, o facto de ele vir sozinho vai criar ali um estímulo ao desenvolvimento pessoal dele muito grande, não é? Certo. E de intrusão, de se meter na comunidade. Exatamente, claro. Pronto. E uma crença que eu talvez tenha, não é? Pode ser o facto de, se calhar, de repente vem muita gente em grupo, quase família, até amigos e tudo mais, e isto acaba por criar clusters, não é? Acaba por criar ali um grupo fechado que mais dificilmente vai querer aculturar-se, não é? Certo, sim. E uma vez mais pode motivar problemas, pode motivar outra vez desordem, não é? Há aquele equilíbrio conquistado. Sim, eu percebo essa Daí a ideia do limite. Sim, não é? mas olha, em relação a uma coisa muito específica, que é aquilo que se fala muito em relação à imigração, e sobretudo agora que temos um discurso muito mais polarizado em relação ao assunto, que é que a migração traz muitos riscos de aumento da criminalidade. Estatisticamente, muito brevemente. É comum, claro. As pessoas, há dados que provam que as pessoas migrantes que têm mais tendência a entrar nestas estatísticas da criminalidade, ou seja, a cometer crimes, são aquelas pessoas que são mais próximas da segunda ou terceira geração de migrantes. E porquê? No país. E porquê? Porque já se assimilaram bem o suficiente ao ponto dos seus comportamentos reproduzirem os comportamentos das pessoas no país para onde se mudaram. Ou seja, é inteiramente falso que o aumento de migração num determinado país, o aumento de pessoas migrantes, leve a aumento de taxas de violação sexual, de homicídio, do que quer que seja. Não há qualquer dado em relação a isso. A única coisa é que, se calhar, à medida que as pessoas vão assimilando, terceiras, segundas gerações de migrantes, já estão tão assimilados que apreendem o comportamento de cometimento de crimes das pessoas que vivem lá. Ou seja, fica um bocado igual. Não há nenhum dado que prove que isso é... Eu falo da União Europeia, que é aquilo que eu conheço melhor. Agora, se esse tipo de discurso é baseado em dados, esse discurso que... Não, eu acho que é os nossos medos irracionais que nós sentimos em relação, se calhar até à falência dos nossos serviços públicos. Se calhar nós temos tão pouca confiança nos nossos serviços públicos que assumimos que estamos completamente desprotegidos desse tal inimigo fantasma que é as pessoas que vêm de um país exterior para nos atacar, quando na verdade, se tivéssemos confiança nos nossos serviços públicos, se calhar tínhamos ou pelo menos o conforto de não nos sentirmos assim. E eu percebo aquilo que disseste em relação a vir uma pessoa sozinha e uma relação e uma pessoa em comunidade. Mas imagina, as pessoas, quando as pessoas migram, normalmente migra, por exemplo, um jovem rapaz ou um homem na cidade que tem propostas de trabalho ou que tem perspectivas de encontrar trabalho no país para onde migra e depois quer, como qualquer um de nós quereria, trazer a sua família. Exatamente. Isto mesmo sem pensando em situações de pessoas requerentes de asilo e pessoas refugiadas, eu acho que me parece um desejo completamente natural e não me cria, o ato de querer viver com a nossa família noutro sítio não nos pode criar a nós, eu acho que não nos pode criar a nós essa suspeição, porque nós também o fazemos a toda a hora. Nós aqui os europeus também vamos para a Suíça fazer a nossa vida, porque precisamos. Agora, a questão é, porquê é que estas pessoas vivem em bairros segregados nas grandes cidades sem a capacidade de participar ativamente na vida pública, sem a capacidade de aceder aos nossos serviços e sem capacidade de conviver com as pessoas nativas do país para onde migram? Não é esse o problema? O próprio país não está preparado, não se sabe preparar. Não... Mas eu acho que se calhar às vezes é uma questão de vontade política, porque em termos de números, os números não são significativos. Em um país como Portugal é irrisório falar de um fenómeno de invasão cultural, quer dizer, não faz sentido nenhum. A imigração ilegal, ou seja, as pessoas que, não gosto muito de usar este termo porque é um bocado desumanizante, mas a imigração ilegal, ou seja, as pessoas que vêm para a União Europeia sem documentos, as pessoas que vêm indocumentadas, em situação irregular, são quase inexistentes. O que acontece muitas vezes é que pessoas vêm trabalhar para a União Europeia, porque o mercado laboral europeu precisa de mão de obra, e vêm com o visto de trabalho ou com uma manifestação de interesse, na altura, agora já mudou um bocadinho, mas vêm com a documentação necessária para trabalhar na União Europeia, e depois
também por força da burocratização dos serviços públicos em Portugal e noutros países europeus, da máquina de confusão do sistema burocrático, do processamento de autorizações de residência, etc., é tão difícil as pessoas renovarem o seu visto, uma coisa para a qual tinham direito, que se tornam indocumentadas. São estas as pessoas que nós falamos sobre os imigrantes ilegais, que são pessoas que vieram com vistos. Não há as pessoas que vêm de barco, por exemplo, pelo Mediterrâneo, são uma grande minoria dos migrantes que vivem na Europa. A maior parte dos migrantes, primeiro que tudo, estão documentados, têm todo o direito legal de viver nos países europeus para onde migram. E os outros, que são os indocumentados, os ilegais, são pessoas que vêm com visto e simplesmente não conseguiram renová-lo, não têm a oportunidade de renovar. O caminho é desburocratizar, sem dúvida, não é? O caminho é libertar. Sem dúvida, sim. Porque imagina, há um mito muito, muito grande de que o controle das fronteiras, o maior controle das fronteiras, vai fazer com que os níveis de migração na União Europeia, por exemplo, ou na fronteira entre os Estados Unidos e o México, o nível de controle, uma monitorização com tecnologia de dados biométricos extremamente enviesados e com muitos problemas de enviesamentos raciais, enviesamentos desse género, que isso vai fazer com que as pessoas pensem, meu Deus, isto é impossível uma pessoa migrar, não vamos, acabou. Isso não é verdade. As pessoas migram porque têm capacidade de migrar, porque tomam esse desejo, muitas vezes porque vão corresponder a uma necessidade laboral e, portanto, vão com esse intuito. O que a monitorização das fronteiras desta forma, com estas tecnologias de vigilância gigantes, vai fazer é impedir a circulação. Ou seja, as pessoas vão e depois não voltam. As pessoas ficam presas num limbo legal ou ficam completamente reféns de mecanismos que não as ajudam, extremamente burocráticos, que as impede não só de voltar, de percorrer outros sítios, ficam ainda mais fixas num sítio. Portanto, impede a circulação, a vigilância fronteiriça extrema. Portanto, até que ponto é que esse tipo de serviços burocráticos nos vão servir, nos vão ajudar a resolver estes medos que nós temos, ou estas apreensões que nós temos em relação aos movimentos migratórios? Eu acho que isso é pior, torna tudo bastante pior. Eu vi uma coisa sobre a própria Austrália, porque parece que a Austrália é um país sim. muito positivo em relação à migração e referência até. Não, mas sim. E eles, onde é que eu até apontei aqui uma questão muito pragmática da postura deles, que é, exato, que os governos têm apenas duas coisas que mostrar aos eleitores: que eles podem escolher quem vem e que quem vem dá mais ao sistema do que tira. Pronto, e parece que eles procuram dar estes, como é que eu ia dizer isto? Passar estes valores para quem vive, e parece que a coisa funciona lá. Primeiro, porque demoramos a aprender? Porque é que a Europa não porque é que o discurso não é este? Não é? Pois, olha, eu acho que uma coisa também é importante pensarmos, que é aquilo que estás a dizer, estas atitudes mais pró-imigração ou o contrário. Na Europa, as pessoas são muito mais ambivalentes em relação às questões migratórias do que recentemente a imagem. Ou seja, esta nova retórica populista de extrema-direita, sobretudo, de tornar as pessoas migrantes basicamente o bode expiatório de todos os problemas dos portugueses, é uma coisa que não se traduz necessariamente nos sentimentos diários e nos pensamentos diários de um português típico. Claro que há pessoas que têm medo, e claro que este tipo de discurso provoca reações nas pessoas. Porquê? Porque as pessoas estão cada vez mais a trabalhar mais horas, a receber menos, a ter menos poder de compra, a ter menos sítios para onde viver, e precisam de depositar e a terem menos respostas positivas para melhorar a sua qualidade de vida dos partidos no arco governativo. Isto é transversal, é sabido. E portanto o que é que fazem? Tentam um bocado encontrar talvez formas de desculpas, não é? Sim, desculpas. O bode expiatório. Sim. Mas se formos falar com as pessoas, se formos perguntar às pessoas e sobretudo se formos ver como é que as pessoas se relacionam com as pessoas migrantes que têm no seu dia-a-dia, com a pessoa que está na pastelaria e que veio de um país do meio colónia, por exemplo, com a pessoa, com
com qualquer pessoa do bairro que está lá há não sei quantos anos e que veio de Marrocos e que veio. As pessoas têm uma atitude completamente civil e de comunidade e de. Porquê? Porque é impossível pensar um mundo sem migrantes. É impossível acabar com isto. Quer dizer, não é sequer um pensamento, é uma coisa antiquíssima. Pois, sim. Olha, eu gosto muito de futebol. Quer dizer, onde é que podes ter qualquer clube da Liga Portuguesa de Futebol? Claro que isto não é exemplo, eu sei que as pessoas dão muita importância a futebol em Portugal, mas só um exemplo mesmo básico. Quer dizer, o que é que seria a Liga Portuguesa de Futebol sem futebolistas migrantes? O que é que seria a maior parte olha, no Reino Unido, na altura do Covid, falou-se muito do Serviço Nacional de Saúde e de como o Serviço Nacional de Saúde foi construído às costas de enfermeiros e enfermeiras e auxiliares todas estrangeiras, depois do Brexit. Portanto, o que é que seria do Serviço Nacional de Saúde do UK na altura do Covid sem pessoas migrantes? Pensar na migração não é uma coisa que nós possamos, aliás, não é uma coisa que nós possamos ser radicais em relação a, não faz sentido, é contraprodutivo, e também não é aquilo que as pessoas sentem. Por isso, eu acho que nós temos essa atitude. Eu acho que em termos de povo, nós conseguimos ter essa atitude, nós conseguimos ter a capacidade de ser acolhedores com pessoas, como são, é uma questão de pensar. Na Austrália, o que é que veio primeiro? Foi a política pública do governo australiano ou foi os sentimentos da população australiana de ser welcoming? É um bocado difícil de perceber. Tenho a ideia que foi um bocado dos dois. Pois, porque a nossa atitude em relação à maior parte, como pessoas trabalhadoras no dia a dia em Portugal, a nossa atitude em relação a grandes questões de política pública depende também um pouco daquilo que acontece connosco, daquilo que nos dizem, daquilo que passa pelas nossas cabeças, e nós precisamos muitas vezes ser. Não é modelados no sentido de achar alguma coisa, mas precisamos um bocadinho de ver as coisas com uma clareza que às vezes não conseguimos ter pelas circunstâncias do nosso dia-a-dia. Portanto, se nós estamos frustrados com a nossa vida, não temos tempo para estar com a nossa família, com os nossos amigos, para ir sair à noite, para ir ao futebol, para ir fazer o que quer que seja, a nossa participação na política já vai ser por si só limitada. E muitas vezes é só feita à base do protesto, não é? À base da necessidade de contrariar as nossas circunstâncias materiais. Então, por exemplo, uma queixa que eu ouço, se é real ou não, que é, por exemplo, o facto de parecer ou de dar a entender que em termos de políticas é primeiro ao imigrante, do género escolas, por exemplo, que já ouvi qualquer coisa de que às vezes o acesso é mais facilitado a filhos de imigrantes ou algo assim do género do que aos nossos, como se costuma dizer. Isto é real? Ou seja, haver determinado tipo de facilitismos públicos, não é? Ou em política pública, há uma obsessão tão grande em tentar integrar, não é? Que chega a ultrapassar, se calhar, determinadas prioridades. Ou se isto é real. Não, de todo. Há vários exemplos. Serviço Nacional de Saúde, a partir do Covid tivemos mais facilidade de pessoas migrantes a conseguirem aceder, mas ainda é muito difícil. Há muitos países em que se tu és uma pessoa com o visto expirado, se és uma pessoa indocumentada no país e vais a um hospital por uma questão de vida ou de morte, por exemplo, há uma obrigatoriedade do médico que te atende de reportar-te à polícia. Isto é uma coisa completamente transversal na Europa. Há vários países que fazem isto, por exemplo. E mesmo que sejam legais. Legais é diferente, exato, claro. Mas será real isso? Ou seja, é legal, entretanto já teve a família, eu trouxe o resto da família e os filhos terem mais acesso. Não sei, eu não tenho noção, mas sei que é uma queixa. Quando tu és uma pessoa, sim, eu percebo que isso seja o que as pessoas sentem, mas em termos práticos temos de desmistificar um bocado estas coisas. Quando tu és uma pessoa imigrante com visto de autorização de residência aqui em Portugal, a única coisa que é, quando tu vais às urgências e tens um problema de saúde e precisas de ajuda, aquilo que as pessoas perguntam o que é que se passa, dão-te uma pulseirinha e vem a tua cartão de cidadão, ou nesse caso haveria uma autorização de residência. Seria de pensar alguma vez que as pessoas olham para a autorização de residência e pensam, anda, tu deixa aí o português ou marcar consultas no centro de saúde, as pessoas abrem um e-mail e vêm uma autorização de residência e aceleram. Quer dizer, isso nem sequer é intuitivo, não é? Não é preciso desmistificar muito para perceber que isso não acontece, não pode acontecer. Claro que as pessoas imigrantes não documentadas têm muitas dificuldades em aceder a esses serviços. As pessoas imigrantes documentadas têm mais facilidade porque têm todas as equivalências legais a um cidadão, sem ser o direito de voto, por exemplo, direitos civis. Mas a verdade é que têm outros impedimentos sobre os quais não falamos. Por exemplo, barreira linguística, em que esse centro de saúde
é que tu consegues ir e falar inglês. Inglês, tudo bem. Se calhar inglês consegues. Em Portugal temos consegues falar hindi, ou bengali, ou falar, sei lá, às vezes francês. Não, esse tipo de coisas. Muito difícil, não é? Se és uma pessoa migrante e vieste para uma grande cidade e acabaste muitas vezes há fenómenos os fenómenos de segregação em que grandes comunidades imigrantes vão viver nas periferias dos grandes centros urbanos. Têm muito mais dificuldade em chegar aos serviços públicos, porque essas áreas são, por definição, mais remotas, têm menos acesso as escolas públicas, a centros de saúde, etc. Os transportes nem sempre chegam. Isto falando nas grandes cidades. No interior ainda é pior, ainda é mais difícil de se movimentar. Como é que ultrapassas essas dificuldades? E depois, sem ser as questões que são muito presentes no dia-a-dia das pessoas migrantes racializadas, pessoas migrantes negras e asiáticas, que é o racismo que sofrem em interações. Quando tentam falar com a polícia, quando tentam falar Lidaste de perto, né? Lidaste de perto com situações assim. Consegues contar assim uma situação? Olha, tantas. Eu trabalhei durante algum tempo no apoio à vítima migrante, ou seja, pessoas de migrantes, ou não portuguesas, às vezes eram turistas, às vezes mas sobretudo migrantes, que eram vítimas de crime. E tu... Que tipo de crime? Qualquer crime. Só para especificar, assim. Normalmente o que acontece mais em Portugal é a violência doméstica. Aquilo que me acontecia, que eu tinha mais no meu dia-a-dia. Mas nós lidávamos com tudo. Às vezes lidava com furtos, com agressões, com todo tipo de coisas. Mas sobretudo violência doméstica. É muito difícil ultrapassar essas barreiras culturais. Tu conseguires sentir-te confortável. Mesmo pessoas, havia uma coisa muito comum que era, mesmo pessoas que tinham tudo em dia, todos os papéis em dia, estavam perfeitamente regulares em Portugal, tinham uma enorme vergonha e uma enorme dificuldade e um enorme medo de ir, por exemplo, à polícia ou ir ao hospital. E nós tentávamos explicar que não havia qualquer dificuldade. Isso é um construto delas ou é uma imagem que nós que recebemos passamos? Eu acho que é impossível nós termos construções sobre nós próprios que não sejam influenciadas pelo meio em que nós vivemos. E esses medos não nascem do nada. Esses medos nascem da forma como elas são tratadas, como as pessoas são tratadas. A pergunta era se de o país de onde vêm se veria uma tendência assim de falta de civismo ou uma coisa assim que os faz ter essas barreiras. Não, eu acho que... Ou eles conhecem essas barreiras ou aprendem essas barreiras no sítio para onde vão. Não, eu acho que as pessoas conhecem essas barreiras quando saem do sítio de onde... Mais uma vez, falando só de pessoas migrantes. Acho que quando saem do sítio onde se sentem mais confortáveis, em busca do que quer que seja, de melhores oportunidades laborais, de educacionais, de qualidade de vida para os filhos, o que quer que seja. E que acontece connosco também, não é? Isto estou a dizer que as pessoas com quem eu falava eram muitas vezes pessoas dos países africanos que eram ex-colónias portuguesas, mas também pessoas que vinham de França, que vinham da Bélgica, que vinham da Roménia. Quer dizer, essas pessoas que têm, se calhar, diríamos nós, uma identificação cultural maior com os portugueses, não é? Por serem europeus, sentiam exatamente a mesma coisa, tal como os portugueses reportam sentir quando vão para a França, não é? Que há uma estigmatização que é um bocado, não quero dizer natural, porque parece que tem uma conotação de eu achar que é inevitável, mas é um bocado fruto das circunstâncias. Sim. O meu irmão é imigrante também, ele está neste momento na França. Pois. Sim. Se bem que a França acho que olha para o português de uma forma até positiva, tenho essa ideia, não é? Eu acho que sim, mas eu, por exemplo, sei que a Marine Le Pen e os seus camaradas têm um discurso bastante contra. Lembro que recentemente até foi um bocado caricato, porque era foi logo a seguir a reunirem-se com o Chega a expressar apoio público ao partido da Marine Le Pen, e a plataforma da Marine Le Pen nessa altura era de impedir o ensino do português nas escolas em França, porque os portugueses eram vistos exatamente como sendo migrantes que vêm invadir o nosso país e que não têm qualquer legitimidade de estar lá. Portanto, eu acho que as pessoas, acho que não é o critério esbate-se com muita facilidade. Quer dizer, nós achamos que estes partidos vão pegar nas pessoas que são de outros sítios completamente diferentes dos nossos, mas depois isto pode chegar-nos a nós, não é? Nós temos de ter noção de que este discurso é completamente infundado
E é um bocado ao fruto daquilo das circunstâncias, quer dizer, agora é prático, agora aconteceu alguma coisa e um português envolveu-se num incidente nos outskirts de Paris e é prático para nós politicamente demonizarmos a nacionalidade portuguesa para poder depositar o medo das pessoas num inimigo muito específico. Sim. E assim fazer com que elas se esqueçam de que podiam estar a olhar para a nossa ausência de políticas públicas, para a nossa ausência de medidas que façam aumentar o salário mínimo nacional ou diminuir a idade da reforma, aumentar as pensões. Isso tudo não é interessante pensar, porque isso não nos interessa alterar. Ou os partidos do arco negativo e sobretudo os partidos de extrema-direita não têm essa intenção de agora criarem uma agenda que faça com que a vida de uma pessoa trabalhadora no seu dia-a-dia melhore. Para os partidos de esquerda, a migração é um assunto, é um problema? Ou melhor, não, um assunto é um problema? Eu acho que, a minha opinião é que nós todos falamos de migração da forma errada, a esquerda e a direita. Ok. E eu explico porquê. Isto da direita porque é isto, torna-se um bode expiatório para evitar que as pessoas... estruturalmente. Sim, evitar que as pessoas reflitam criticamente sobre a falta sobre o facto do Estado Social estar completamente degradado e cada vez mais degradado. Agora, a esquerda... Que nada tem a ver com a imigração, não é? Tem a ver no sentido em que as pessoas que são migrantes e que vêm viver para Portugal, por exemplo, têm direito a aceder aos serviços do Estado Social e quanto maior for a população num determinado sítio, mais necessidades haverão. Isso é normal, mas agora melhorar os serviços públicos para os migrantes, em princípio vão melhorar os serviços públicos para toda a gente, porque é só melhorar os serviços públicos. For essa a abordagem, só melhorar os serviços públicos, pois, não é? Exato, mas acho que não há nenhuma razão para distinguir o que é melhorar os... E acho que nem sequer é esse o objetivo. E ias falar da esquerda depois. A esquerda. Eu acho que é muito aquela coisa de nós temos uma necessidade de criar narrativas na nossa cabeça quando falamos de política. E o que eu quero dizer com isto é, os migrantes não podem só ser. Os migrantes ou são os vilões, não é? São as pessoas que vêm cá roubar os nossos empregos, para a direita, roubar os nossos empregos, roubar os nossos empregos, roubar as nossas casas, cometer crimes, dominar as nossas mulheres, o que quer que seja que dizem. Uhum. Ou são os heróis, são aqueles que contribuem 1.800 milhões de euros para a segurança social todos os anos, são aqueles que fazem os trabalhos que mais ninguém quer fazer, não é? Que são os estafetas da Globo e da Uber Eats e o que quer que seja e que trabalham. E isso é verdade. E eu acho que até certo ponto é importante nós desmistificarmos aquilo que a extrema-direita diz sobre os migrantes, que são pura e simplesmente mentiras. Dizer que as pessoas vêm para cá roubar dinheiro à segurança social é mentira. 1.800 milhões de euros para a segurança social é um saldo, num ano, é um saldo amplamente positivo. Isto são as contribuições que as pessoas migrantes dão à... Isso é verdade, é importante dizer às pessoas. Agora, nós não devemos ver as pessoas migrantes como sendo, ou a sua permanência no nosso país, como sendo dependente na minha opinião, dependente do contributo financeiro, da vantagem económica que eles podem trazer para nós. Porque a partir do momento em que se o saldo fosse nulo da segurança social, se as contribuições que eles recebessem fossem equivalentes às contribuições que são dadas, significa que temos de fechar as fronteiras, que isto não é produtivo. Isso é uma maneira muito, muito, na minha opinião, cruel de ver as coisas. Nós não podemos ver as pessoas como sendo números, como sendo... Mas entendo o que queres dizer, Sim. mas e não são? Tendo em conta que um país ou um governo não é mais do que uma mega empresa que gera dinheiro público, não há esse risco, nós não devemos garantir, eu não estou a dizer fechar portas, mas estou a dizer garantir que quem vem é genuinamente produtivo. Produtivo, seja em que classe social for, seja em que tarefa for, não é? Mas, uma vez mais pegando aqueles dois princípios daquele exemplo da Austrália, que é dar mais do que tira. Ter direitos, Sim. mas dar mais, seja o que for o Bem, mais. mas aí não é? partimos de premissas diferentes, porque eu não sei se subscrevo essa ideia do que é um governo, do que é o Estado. Para mim não é uma empresa, Pois. Pronto. Mas de qualquer das formas. E então a pergunta que eu te faço é, então e as pessoas que estão cá têm de ser produtivas? Tem. Pronto, então nesse caso a questão Pois. não é a migração, não tem nada a ver com a migração, Pois não, tem a ver pois só não, tem a ver com a tua visão sobre aquilo que as pessoas devem Sim. fazer no dia-a-dia. Para mim, se nós não exigimos um determinado padrão das pessoas que são portuguesas, e bem, porque
para mim, porque eu acho que o valor, ou seja, eu acho que as pessoas conseguirem ser sustentadas, que devem ser sustentadas pelo Estado, as suas necessidades, sem uma contrapartida, sem a sua produtividade ser uma contrapartida, acho que isso deve aplicar a qualquer pessoa que cá está. Não é uma coisa, não é uma questão de diferença. Sim, isto estamos a falar sobre. Isto já é uma conversa diferente, é sobre aquilo que nós achamos que deve ser o papel do Estado, não é? Sim. Na minha visão, o papel do Estado Social não é cuidar das pessoas, não é garantir que as pessoas têm, não é providenciar mediante a produtividade das pessoas. A mim é só sendo, porque são portugueses, são migrantes, o que quer que seja, são pessoas, e há um dever que nós damos ao Estado Social de nos garantir a nossa subsistência. E isso já não é uma questão de migração, não é? Isso é uma questão de qual é o papel do Estado Social? Será que o Estado Social faz sentido? Será que não faz? Isso é outra conversa. Sim. Mas eu acho que daria muito. Eu acho que ainda não estamos preparados, mas eu acho que a esquerda, onde eu me posiciono, eu acho que temos um dever de tratar esta conversa sobre migrações de forma diferente, que é pensar que não há o que é que a migração deve ser. Isto não é uma coisa que faz sentido. A migração não há maneira de impedir uma coisa que é tão natural como existir. É completamente está completamente deveria ser dentro não do nosso assunto, sítio não é? social. É um não assunto. Agora, podemos discutir o que é que as migrações, o que é que os movimentos migratórios trazem em relação às nossas necessidades de saúde, às nossas necessidades de educação, às nossas necessidades de serviços económicos, o que quer que seja. Como é que as nossas sociedades se podem adaptar a uma coisa que existe, ponto. Não há qualquer forma, não há maneira de impedir isto, é um fenómeno existente. Agora, eu acho que há vantagens em desmistificar aquilo que dizemos sobre basicamente os teus prompts, aquilo que estávamos a falar sobre. Ok, mas muitas pessoas sentem isto. É verdade? Muitas pessoas sentem isto. É verdade? Eu acho que é importante desmistificar, porque estas coisas normalmente não são verdade. Mas a questão é, e depois, não é? Quer dizer, nós dizemos, as pessoas vão continuar porque isto, a extrema-direita não quer convencer-nos das coisas, não quer convencer-nos daquilo que é verdade. Isto não tem nada a ver com a verdade. A verdade é uma preocupação completamente secundária. Isto é... Desculpa. Força. Só. Isto é a criação de um inimigo comum que nós portugueses temos para evitar que nós usemos o nosso tempo escasso e a nossa escassa vontade de mobilização política para pensar em coisas que não são um problema. Porque isso é produtivo para a maior parte das pessoas que vivem da supremacia de grandes interesses económicos e que não querem saber de como é que uma pessoa trabalhadora paga a sua renda no final do mês. Essa é a minha opinião. Discordo aí de alguns princípios, mas e já agora, a questão, os próprios benefícios eu olho para a migração só como benefícios, na verdade, uma coisa bem feita, pronto. Aliás, tenho a sensação, não é, que os Estados Unidos não são mais do que um país de migração. Sim. E, por exemplo, eu olho para Nova Iorque como uma cidade super vibrante, historicamente, não é? Precisamente porque é uma cidade sem habitantes, é uma sociedade de migrantes. Sim. Não é outra coisa, não é? E acho que essa multiculturalidade traz desenvolvimento, traz... Sim. Mas há questões sensíveis, se calhar, entre uma multiculturalidade e uma multietnicidade de benefícios. O que é que podes dizer sobre isto? Sobretudo até uma coisa versus a outra e a sua diferença. O que é a multietnicidade, multiculturalidade? Ok. Bem, eu tenho algumas dúvidas de que o conceito de etnia seja muito relevante para este tipo de conversas. Em termos da multiculturalidade, eu acho que eu acho que estas conversas ganham um bocado, são um bolo, é um bocado difícil de separar as coisas. Ou seja, é muito difícil de falar de migrações sem falar de multiculturalidade e vice-versa, não é? É muito difícil de falar de sociedades multiculturais sem falar de sociedades que existem da junção de pessoas de vários países, de pessoas de várias regiões do mundo. Portanto, é um bocado difícil. O que é que em si mesmo existe de errado em relação à multiculturalidade? O tal medo da perda de identidade, não é? Sim. Este valor da identidade, acho que é isso, não é? Acho que uma coisa joga contra a outra, não é? Sim, mas o que é a nossa identidade nacional? O que é a identidade nacional portuguesa? Eu diria que nós estamos a viver uma enorme
ressaca do período colonial ainda, e a nossa identidade é muito indissociável de uma coisa horrível que nós fizemos durante vários anos e que, basicamente, nós não devemos assumir que aquilo é aquilo que isto é que o período que, aliás, que as consequências do período ou que o Império Colonial Português é o melhor que nós temos de nós próprios. Quer dizer, eu acho que isso é uma vergonha. É isso que é a nossa identidade, é nós sermos um país orgulhosamente só, é isso que é a nossa identidade. Quer dizer, se isso é a nossa identidade, se há pessoas que acham que isto é uma identidade, que é a identidade portuguesa, então eu acho que nós temos todo o interesse em mudar. Sim, em trazer disrupção a esta identidade, porque é uma identidade, primeiro que tudo, é uma identidade extremamente egoísta, é uma identidade que não traz benefícios nenhuns hoje em dia, é uma identidade pequena, é muito pequena. Se a colocarmos aí, não é? E se esquecermos esse ponto e, sei lá, o português típico, não sei, o português que recebe, o português, não faço ideia qual é a ideia. Exato, mas disseste mesmo, o português que recebe, se calhar a nossa identidade pode ser um país que é hospitaleiro, um país hospitaleiro, um país que vive do turismo, um país que sem o turismo não seria nada, agora que pode ser. Sim, pois, há grande controvérsia. Claro, mas porquê é que nós falamos muito mais sobre migrações num país em que o número de migrantes, não posso dizer números agora, mas o número de migrantes que nós recebemos é infinitamente inferior ao número de turistas que recebemos. Sim, acho que são 13 milhões por ano. E o número de problemas que o turismo nos traz também, se calhar, é muito. Há excesso de turismo? Eu acho que sim, eu acho que o. Porquê é que pode haver excesso de turismo? Porquê é que pode haver excesso de turismo e não pode haver excesso de migração? Porque, tanto quanto sei, não há excesso de migração. Pode haver, não é? Ou no sentido em que pode haver... O conceito em si, não é? Porque é que não podemos falar em conceito de excesso de migração, não é? Uhum. Mas podemos falar em conceito de excesso de turismo. Porque o conceito de excesso de migração é uma fábula que nós estamos a dizer a nós próprios, é uma narrativa que nós estamos a criar. Em Portugal não há qualquer indício do nosso estado social a colapsar porque estamos a receber demasiados migrantes. Quer dizer, se o Chega nos diz isto, por exemplo, é mentira. Basta ir ou fazer uma pesquisa no Google rapidamente e isto não é o que acontece. O turismo, eu sou de Lisboa, eu estava no autocarro e vim para cá e a ver que até 2026 ou 2026 ou 36, não tenho a certeza, não, é 26, acho eu, vamos construir mais quase 40 hotéis na Grande Lisboa. Uhum. Isto não é mais lesivo para os habitantes de Lisboa do que uma ameaça vaga de migração que não está consubstanciada. Quer dizer, o que é que eu nunca li uma notícia dizer que me dizia que acolhimento de 500 refugiados em Lisboa faz colapsar o centro de saúde. Quer dizer, isto não acontece agora. Eu já vi pessoas e isto é visível, é só passear na cidade e ver pessoas a serem todos os dias despejadas para construir um hotel que não é para uma pessoa lisboeta. Isso não é mais problemático do que uma ameaça que não tem evidências? Não há evidências. Não é realmente dados. Outro assunto. Não acho que seja. Sim. Ou seja, eu não sou avesso a nada do que é desenvolvimento, sou avesso a falta de planeamento. Pronto. Ou seja, é possível receber turistas desde que se planeie, desde que se faça, certo. Desde que se preveja que isso vai acontecer. Mas olha, muitas das pessoas que são desalojadas de vários países e que são forçadas a migrar, países, por exemplo, do sul global, são desalojadas precisamente por programas de desenvolvimento dos seus próprios estados. Há aquele mito também muito transversal, se calhar vamos falar disso, mas da questão do clima, não é? Dos migrantes climáticos, é uma tragédia que está mesmo a chegar, que vai causar milhões e milhões de pessoas desalojadas no mundo. As alterações climáticas são reais, o aquecimento global é real, isso tem impacto nos movimentos migratórios, mas é muito exagerado esse tipo esse discurso é muito exagerado. Aquilo que os dados mostram é que não é a natureza que deixa as pessoas desalojadas. São os governos que deixam as pessoas desalojadas, são as políticas públicas que deixam as pessoas desalojadas, são os programas de desenvolvimento. Às vezes até o combate às alterações climáticas deixa as pessoas desalojadas. Fazer avanços industriais, construir determinados sistemas de energia em zonas em que não há essa capacidade física, muitas vezes cria problemas para as pessoas nativas, pessoas indígenas, por exemplo. Quer dizer, há muito essa ideia de que o clima vai desalojar toda a gente, o clima vai criar não sei quantos refugiados climáticos.
eu não sou nada negacionista das alterações climáticas, mas eu acho que temos de ser um bocadinho ter mais nuance nestas coisas e pensar que muitas vezes são os programas de desenvolvimento que muitas vezes criam este tipo de situações em que as pessoas não têm para onde ir e que são forçadas a migrar. Portanto, não é assim tão óbvio, não é uma questão de completa... Ou nunca é possível ver a migração sem pensar na mão humana, naquilo que os próprios governos fazem e nas políticas públicas à volta da migração. Isso sem dúvida. Aliás, a mão humana normalmente ou melhor, as políticas públicas normalmente, na minha opinião, é o que de facto até criam todas estas entropias, todas estas dificuldades, exatamente. Sim. Às vezes processo. Falando um bocadinho mais do futuro, também para ajudar quem nos vê a enquadrar e ouve, a enquadrar o que é ser migrante, porque eu sinto e não vejo números nesse sentido, como estávamos a falar no início, de que os números são estáveis há muito tempo, não é aquela coisa dos 3,5%. Sim. Mas um sentimento, uma ideia que eu tenho é que de facto a migração, que também o próprio conceito acho que pode vir a mudar, mas a migração será mesmo uma tendência, precisamente pela facilidade de mobilidade que vamos ter ao longo do tempo. Eu já estou agora a falar aqui daqui a 50 anos, daqui a... o próprio conceito, a própria noção do termo migração, do género. As pessoas fala-se do cidadão do mundo, não é? E acho que é uma tendência, não é? Acontecer, né? Sermos cidadãos do mundo. Achas que o próprio termo de migração pode mudar? Sim, acho que sim. Eu acho que não mais fácil, não é? Sim, eu acho que não há nada de necessariamente de errado com o termo migrante. Eu acho que é simplesmente cooptado com muita facilidade para significar coisas que não correspondem à realidade. Muitas vezes falamos de migrantes e queremos falar de refugiados, de pessoas requerentes de asilo. E isso são conversas completamente diferentes. Quando nós falamos de pessoas requerentes de asilo, são pessoas que estão a exercer um direito fundamental que está plasmado na lei internacional. E, portanto, já não tem nada a ver com uma vontade de ser um cidadão do mundo. Quer dizer, são pessoas a fugir de uma situação... Sim. Mas também lá está, a percentagem... Se é 10%, 3,5% é 0,03%. Sim, é muito. É mesmo muito, muito baixa a percentagem. Eu acho que não há nada de errado com o termo migração. Acho que é um conceito que se calhar vai ganhar nuances, não é? Sim, uma amplitude, porque agora, pronto, eu que te disse, o conceito de migrante internacional, eu creio que é assim que está na lei internacional, é uma pessoa que fica fora do seu país nativo por mais de 6 a 12 meses. Portanto, isso pode alterar-se, pode ser... Esse tipo de conceitos podem alterar-se. Tu próprio tens sido migrante, não é? Vários períodos, não é? E porque quando eu que sou portuguesa e nasci em Portugal, tenho um passaporte europeu, quando eu vou para a Suécia, para Bilbao e para etc, sou uma cidadã do mundo, e quando uma pessoa que vem de Angola para Portugal já é um problema. Isso é uma questão de ótica, não é uma questão de não ter nada a ver com o termo migrante, tem a ver com os nossos enviesamentos que nós atribuímos ao termo migrante e que atribuímos à pessoa que personifica esse termo. Sentiste dificuldades em algum sítio? Sentiste alguma espécie de dificuldade? Acho que sim, acho que nós sabemos que eu sou portuguesa, tenho essa identidade e sei que tenho muitos privilégios a mudar de um sítio para outro por ser portuguesa. Tive dificuldades. Por exemplo... Acho que o nosso passaporte é muito... acho que é top 10, acho eu, sim. Assim. Eu senti dificuldades, por exemplo, a ir para o Reino Unido, que é uma coisa que eu achei muito interessante, porque é uma coisa que é relativamente recente, não é? O Brexit foi há pouco tempo, foi há quase 10 anos agora, é verdade. Mas 2016, 15, por aí. Portanto... Mas era uma coisa que eu não tinha experienciado em primeira mão, e eu já fui várias vezes a Londres e agora foi uma experiência completamente diferente e senti um bocado que estava a viver uma coisa que nunca tinha vivido porque tenho um passaporte fortíssimo, não é? E nunca tive essa dificuldade. E depois também senti... O que sentiste especificamente? Assim? Só a burocratização do processo de adquirir um visto e a comparação da minha jornada para conseguir um visto com a jornada dos meus amigos da Gâmbia, com a jornada dos meus amigos do Brasil, os meus amigos da Colômbia. Foi mais difícil. Muito mais difícil, mais caro. E essas dificuldades as dificuldades que encontraste são sempre legais ou também dificuldades sociais? Sentiste dificuldades sociais. Foste alvo claro de injustiça? Claro que sim. O Reino Unido, por exemplo, é uma região que está talvez
tem um sistema de imigração draconiano, com muito, tanto na minha perspectiva, tanto da parte do Labour como dos Tories, historicamente têm políticas de imigração muito problemáticas, com base com completo disregard por aquilo pelo Império Colonial Britânico e por aquilo que a coroa fez noutros países e, portanto... Commonwealth. Sim, mas sem ter considerações sobre isso no sistema, o que é por si só problemático, é uma sociedade que cada vez mais, nós agora vimos há umas semanas o ataque em Southport de um cidadão do país de Gales que assassinou 3 crianças, não é? E que toda a gente, durante imenso tempo, achava que era um refugiado sírio. Porquê? Porque alguém disse na internet, no Telegram ou no YouTube. Então o que é que aconteceu? Semanas e semanas de pessoas a arrancar hijabs da cabeça de mulheres muçulmanas ou a correr para um casal que se percepcionavam como sendo muçulmanas com uma motosserra. Eu vi um vídeo, portanto, esse tipo de coisa, essas coisas ainda não acontecem em Portugal, se bem que também já tivemos vários instantes de crimes de ódio recentes, no Porto, por exemplo, mas são coisas que é isso, criam este bote expiatório, que é este medo, este ódio ao outro, que toda raciocínios e que é muito politicamente frutífero. É um terreno, o ódio é um terreno de mobilização política muito, muito, muito frutífero. E é isso que tem acontecido. Portanto, claro que sinto que cada vez mais é difícil ter o aspecto que eu tenho em vários países da Europa. E isso é uma preocupação. Foi onde sentiste mais? Na Suécia também, por exemplo. Na Suécia é um país que temos aquela ideia de que é muito mais civilizado que Portugal e que é o outro patamar. E a verdade é que tu sentes que aquilo que as pessoas dizem isto, mas aquilo que querem dizer é que é um país muito mais branco e muito mais segregado. Se nós achamos que as grandes cidades portuguesas têm um problema de segregação de comunidades migrantes, então na Suécia, nas cidades onde eu estive, eu vivi em Gotemburgo, é um problema muito maior, porque tu não consegues ver pessoas. Eu não conseguia ver pessoas com o meu aspecto durante meses. Isto não é porque elas não existem, é porque elas não saem num sítio específico. Mas para onde. São alvo de quê? Ou foste alvo de quê? É só. É um desconforto. Não sofri nenhum crime. É um desconforto. Olhado, tu consegues. Sim, tu consegues perceber que a tua presença em determinados sítios é um bocado disruptivo daquilo que é hábito. Isto pode não significar nada, pode ser só pessoas a estranharem, ou ouvirem falar em inglês, ouvirem falar árabe, ouvirem falar o que é que seja e tentarem perceber onde é que aquela pessoa é, por curiosidade. Mas também o nível da hostilidade depende um bocadinho de vários fatores, depende da tua aparência física, mas também depende de onde vais. Eu acho que no Reino Unido é muito mais hostil do que na Europa do Norte, pelo menos na minha perspectiva, mas há pessoas que têm experiências diferentes. Simplesmente a questão é um fator que cada vez mais nós estamos a depositar na questão da migração um peso que não é correspondente à predominância desse tema no nosso dia-a-dia. Nós não devíamos estar sequer a fazer este podcast, não? Eu acho que é bom desmistificar estas coisas e falar sobre essas coisas e admitir que as pessoas sentem aquilo que sentem, mas também acho que é importante dizermos uns aos outros: bem, nós não somos completamente incapazes de ter pensamento crítico, não é? Nós não vamos ter, se temos medos e muitas vezes os medos são legítimos, mas temos também de ter a coragem e a vontade política de desmistificar esses medos e de dizer às pessoas que não é isso que é a preocupação, não é por isto que a vossa qualidade de vida não está a corresponder àquilo que querem. Há outros problemas, há outras soluções, há outros processos que podemos de consciência política que podemos ganhar e não é nestas questões muito simplificadas que vamos ver a nossa vida a melhorar. É o que eu acho. Que não é que se as pessoas têm receios em relação à sua vida, à sua qualidade de vida e querem encontrar um terreno político para serem ouvidas, não deviam ir procurar aos partidos que se alicerçam a problemas inventados e racistas, que são criados com base em mitos racistas, para resolverem os seus problemas, porque esses partidos não têm o interesse
de resolver os problemas das pessoas portuguesas. Achas que a retórica vem do partido? A opinião pública vem do discurso político? Eu acho que... Ou o discurso político aproveita-se da opinião pública? Eu acho que nestes casos das migrações, eu acho mesmo que a maior parte das pessoas não tem, por si só, pensamentos amplamente negativos em relação às pessoas migrantes. Acho mesmo que não. Acho que as pessoas são ensinadas a ter medo de um inimigo fantasma que não existe. As pessoas comunicam umas com as outras, normalmente, e estão abertas nós não temos uma natureza propícia a termos suspeição do diferente, naturalmente. Nós não temos, isso não é uma coisa humana, não é? As pessoas não nasceram racistas, as pessoas não nasceram xenófobas, não é? Nasceram curiosas, sim. Portanto, eu acho que acho que muitas vezes os partidos políticos e não só, mas as forças políticas criam estes fantasmas que não se correspondem àquilo que seria o nosso instinto de acolhimento e normalização de uma coisa que é absolutamente normal. Portanto, eu não acho que seja uma coisa de medo das pessoas que sentem na sua convivência como pessoas migrantes no dia-a-dia. Não acho nada. E a questão, eu vou ter que voltar atrás. E aquela questão da ordem do meio novamente, porque eu tenho, é o que eu sinto que é a maior queixa, aquela ideia do em Roma ser romano, e alguém ir para Roma e não ser romano, não é? Traz os seus benefícios, lá está, voltamos à multiculturalidade, transforma o sítio para onde se vai, não é? Mas põe, ou pode eventualmente pôr em causa ordem. Não é? Seja ela boa ou má, mas podem pôr em causa a ordem conquistada. Como é que se evita isso? É outra vez uma questão de frequência, de números, atrasar a coisa, de fazer a demorar. Então eu ponho-te a pergunta: o que é a ordem que nós com a qual não devemos interferir? Não sei. Numa comunidade determinadas práticas de ruído. A limpeza novamente, não sei. Eu acho que são. Eu não acho que isso seja propriamente cultural. Eu acho que nós. Não sei. Eu acho que essas coisas não são exclusivas a nenhuma cultura, muito menos quer dizer, nós temos de ser muito auto-importantes para achar que somos mais limpos do que. Não digo isso, não digo isso, mas acho é que todos são diferentes em determinados níveis. Sim, claro. Mas imagina, eu acho que isso é com qualquer coisa. E essa diferença às vezes vem estragar, vem pôr em causa. Mas é essa a diferença. Eu acho que há uma grande diferença entre estragar uma coisa e pôr em causa uma coisa que se calhar tem de ser posta em causa. Nós, quando convivemos com pessoas que nasceram num contexto completamente diferente, que viveram num contexto completamente diferente, comeram coisas diferentes a vida toda, falam uma língua diferente, há imensas coisas que vamos ouvir e que vamos presenciar e que vamos ter contacto com, que são completamente diferentes daquilo que nós estamos habituados a fazer. Se isso é bom ou mau, é um bocado uma questão de irmos vendo, não é? Quer dizer, não há possibilidade, primeiro porque é impossível de não irmos vendo, mas de qualquer das formas, o risco de nós encontrarmos coisas que nos fazem muita confusão e coisas que nós achamos que são atentatórias dos nossos costumes, do nosso equilíbrio, é, na minha opinião, muito menor do que a vantagem que nós temos, as vantagens múltiplas que nós temos por contactarmos com outras culturas, tanto em termos básicos como de comida, de produção cultural, de entretenimento, de o que quer que seja, como em coisas de avanços mesmo sociais, com contributos que nós nunca teríamos tido, aos quais nunca teríamos tido acesso, se não fosse precisamente porque as pessoas viajam. Toda a gente gosta de viajar. Nós gostamos de ir a outro sítio. Porquê? Grande parte queremos ver diferente, provar diferente, cheirar diferente. Sim, para ver como é que os países diferentes aprender. Sim. Quer dizer, claro que vai haver resistência quando nós conhecemos pessoas diferentes, mas também eu venho aqui a Coimbra e se calhar há muitas coisas que eu não conheço sobre Coimbra que não acontecem em Lisboa. Porque é que isso é muito menos arriscado do que não sei, há diferença de todo lado. É um bocadinho difícil de pensar um cotidiano hoje em dia em que tu não vais contactar com o diferente. Agora tens de pensar, o risco de perturbação é maior do que a vantagem cultural e a vantagem
significativa que tens em conhecer pessoas de outro sítio? Eu acho que não. Aí já entra a eficácia das políticas públicas. Pois, exatamente, mas isso não tem nada a ver. E da capacidade de integração. Mas isso, se formos a ver, não tem a ver com a diferença. Se calhar tem a ver com o número, não é? Se calhar nós achamos. Não é porque. Pois não é o contraste da diferença. Não, é só. Se calhar vêm mais pessoas. Exatamente, se vêm mais pessoas a viver em Portugal, em Lisboa. Precisamos de mais médicos a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde porque mais pessoas vão. Mas isso também aconteceria se houvesse um boom de natalidade, não é? Quer dizer, qual é a diferença? Mas não há um boom de natalidade. Isso é outra coisa. A grande parte da nossa sociedade também, futura, também está dependente destes movimentos migratórios. Nós precisamos que as pessoas venham porque não há pessoas. Porque nós precisamos de continuar a manter o equilíbrio do nosso tecido social, continuar a ter pessoas, continuar a ser um país que agora, tendencialmente, muito de emigrantes, não é? Nós também vivemos nesses movimentos. Essas flutuações. Sim, são flutuações e nós precisamos delas. Portanto, eu acho que eu percebo todos estes pensamentos, mas nós temos mesmo de trabalhar para os desconstruir, porque não há nada inevitável em relação ao medo. Eu acho que, aliás, o medo muitas vezes é inevitável porque é uma reação, não é? É uma reação de... Sim, mas não há nada de... que não podemos desconstruir em relação ao medo. O medo é completamente... é passível de ser desconstruído, tudo. É só pensarmos um bocadinho melhor sobre o que é a realidade, o que é que nós queremos para o nosso futuro, o que é que existe, o que é que nunca vai deixar de existir e fazermos esse exercício. Porque guiar a nossa vida conforme um medo completamente inócuo é uma maneira muito triste de viver e acho que não justifica e não resolve nenhum problema. Uma pergunta importante para nós, tendo em conta a revista reconhecer o padrão e o próprio podcast, não é? Liberdade, sem asteriscos e aquela liberdade de expressão e tudo mais. Consegues dar um exemplo, até muito pessoal, onde tu sentes que algum tipo de liberdade tua tenha sido mais posta em causa na tua vida? Consegues dar assim um exemplo? Tanta, meu Deus. Olha, digo-te que nenhuma delas, acho que nenhum exemplo tem a ver com sentir-me menos portuguesa, sentir que a minha liberdade Não, eu acho que a liberdade como ideia em si mesma não nos oferece tanto sem mais. Ou seja, eu sei que o que quero dizer é a liberdade é a liberdade de expressão, por exemplo, mas no geral qualquer tipo de liberdade é importante, muito importante. Um direito fundamental. É um direito fundamental, mas eu acredito que nós precisamos de mais, precisamos das condições materiais para poder exercer qualquer tipo de liberdade. E eu acho que é muitas vezes o que as pessoas sentem, o receio que as pessoas sentem em relação à interferência contra as suas liberdades, não é bem porque sentem que vão ser censuradas, porque sentem que vão ser impedidas de se movimentarem, porque sentem... Eu acho que é mais porque sentem que não têm as condições materiais para poder exercer as suas vontades, as suas liberdades. Se eu trabalho 12 horas por dia... Esse argumento dá razão ao capitalismo. Mas, não sei. Depois vamos ter que começar Não, mas é exatamente o contrário. Esse argumento dá razão ao capitalismo. Mas é exatamente o contrário. Se eu vivo numa sociedade completamente individualizada, em que eu sou inteiramente responsável pela minha própria subsistência, e se eu tenho de trabalhar para poder existir, isso vai impactar diretamente a minha vontade de participação política, a minha vontade de produção cultural, a minha vontade de falar, de conhecer o mundo... Ou seja, todas as minhas liberdades são diretamente impactadas pelas minhas condições materiais, pela minha necessidade imposta pelo modelo capitalista de trabalhar. Quer dizer, se eu pudesse não trabalhar, teria muito mais tempo para exercer as minhas liberdades e mais condições. Nós vamos ter que, eventualmente, vamos ter que fazer mais podcasts lá para a frente. Mas eu acho que isto é importante. Eu acho que as pessoas muitas vezes, em relação às migrações agora fazendo a ponte, eu acho que as pessoas muitas vezes têm ou encontram-se com muitas dificuldades em viver a vida consoante aquilo que idealizam na sua cabeça, dar as condições que querem dar aos seus filhos e ter uma qualidade de vida normal, estável, participar no dia-a-dia político, cultural, fazer o que quer que seja. E aquilo que isso cria, ter essa dificuldade constante, trabalhar 50 anos e continuar no limite ou abaixo do limite de pobreza, é muito, muito difícil. E acho que as pessoas criam ressentimentos. Isso é completamente válido no sentido em que
natural, em que nós percebemos porque é que isso acontece. Agora, eu acho que é o papel de pessoas com visibilidade política, com tempo para fazer este tipo de coisas, que se dedicam a isto, de desmistificar a origem desses ressentimentos. E a migração tornou-se, os movimentos migratórios, as pessoas migrantes tornaram-se uma grande fonte de ressentimentos para o português típico, muitas vezes. E eu acho que isso é perigoso, e mais do que perigoso, eu acho que isso é completamente contraintuitivo e negativo para nós próprios. Sim. Porque tira-nos capacidade de decisão. Tira-nos capacidade, exatamente. E nós não queremos ser guiados pelos nossos ressentimentos e pelo nosso medo. Eu acho que nós queremos é tentar viver de forma a colher vantagens e criar ligações fortes e viver relações saudáveis e produtivas e de amor e amizade com o outro, que só tem a ganhar com um mundo em que não há limites à movimentação, ou não há limites à movimentação deste género completamente irracionais, porque nós não há nada, não basta conhecer o outro e ganhamos imediatamente alguma coisa. Sim. Com esse tipo de interação, com a interação mais básica. E a migração é uma maneira de nós conhecermos mais pessoas, conhecermos mais culturas, e é, portanto, mesmo em termos utilitários, mesmo em termos utilitários, é útil para nós, é bom para nós, traz-nos vantagens. Nós abrimos ao mundo exterior, abrimos ao outro. Até nos dá humildade. Exatamente. Portanto, mesmo se quisermos ir por essa via, então vamos por essa via, mesmo os básicos. Não há muitas vantagens a retirar de um mundo aberto, de mais oportunidades de conhecer o outro. E eu acho que é isso. Eu acho que nós temos mesmo de fazer um esforço para não deixar que a nossa vida seja vivida com base nos nossos medos e ressentimentos, porque acho que isso não é uma maneira agradável de se viver, acho que isso não nos traz vantagem nenhuma e acho que isso é muito triste. Eu acho que há coisas muito mais interessantes para fazer. Sim, é estar abertos a tudo. Sim. Antes de terminarmos, o que é que tens a dizer sobre esse livro que trazes? Isso era, olha, é um livro chamado, acho que não está traduzido para português ainda, é de um escritor holandês, que basicamente chama-se How Migration Works. O escritor é o Hein de Haas. E eu recomendo muito porque ele tem uma visão muito apartidária e apolítica em relação. É um investigador, tem uma visão muito apolítica em relação à migração, e basicamente ele elenca 22 mitos que nós achamos que correspondem à realidade sobre os movimentos migratórios e desmistifica-os com dados. E, por exemplo, mitos, estou a dizer. Será que o controle fronteiriço faz com que o número de pessoas a entrar diminui? E ele fala um bocado sobre isso. Será que a imigração está mesmo a aumentar? Será que o número de refugiados está a aumentar exponencialmente? Tudo isto é mentira. E ele explica porquê. Eu acho que é muito interessante porque também fala um pouco sobre as soluções que a esquerda faz também sobre migrações, que também são importantes de desmistificar. Não é só os típicos mitos populistas, também coisas sobre será que é mesmo muito vantajoso para a economia dos países da Europa receber esse tipo de coisas. Sim. E recomendo bastante, é muito fácil de ler e espero que seja traduzido em português em breve. Ok. Olha, muito obrigado. Obrigada, foi obrigada. Ótimo, curto, mas foi ótimo. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Olá pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui ao fim do nosso primeiro episódio do podcast Sem Asteriscos, com a Miriam Sabjali, e o tema foi imigração, como puderam ver. Um obrigado grande à Miriam, foi a nossa primeira convidada, ela não fazia ideia em que é que se ia meter, e estamos muito gratos por isso. Um obrigado também ao Festival Catraia, porque nos proporcionou o primeiro episódio, um festival cultural de verão na Praia da Tocha, em Cantanhede. Vale a pena ver, vamos ver as redes sociais. É um festival forte, dinâmico, diferente, vale mesmo a pena. Muita música, muita cultura, muita arte, muito desporto também. Muita sustentabilidade, vale mesmo a pena. Relativamente ao podcast em si, e algumas coisas que acho que merecem aqui alguma reflexão, até porque em jeito de autoavaliação, eu próprio, pronto, é o primeiro episódio, eu estava muito focado, sem querer, inconscientemente, muito focado na minha performance, acabei por ter uma performance pior do que aquela que eu gostaria, precisamente porque depois me faltaram argumentos que eu normalmente tenho e que não vieram desta vez.
ponto assente que, em princípio, o ponto assente que a imigração é uma coisa positiva e inevitável. É mesmo inevitável, porque todos nós nos movimentamos ao longo da história. A Miriam falou muito bem disso. É uma naturalidade e ao mesmo tempo uma tendência por causa deste mundo globalizado e da facilidade de mobilidade que nós todos temos, bens, serviços e pessoas cada vez maior, não é? E então, como é uma inevitabilidade, há que ser tratado como tal e há de ter atenção de tal, não é? Alguns pontos que eu gostaria de salientar aqui também da conversa com a Miriam. Pronto, fiz aqui assim umas pequenas notas. Que o primeiro ponto, que de facto é o facto de a imigração de ser usada como bode expiatório e muitas vezes a base para o discurso populista, que eu também concordo, e que não faz sentido nenhum. À partida, e moralmente, acho que todos queremos a liberdade de movimentação e de nos deslocarmos para onde queremos, seja por uma necessidade, tal como a Miriam falou, a questão dos refugiados e dos requerentes de asilo é uma questão mais urgente, não é? Mas mesmo tirando isso de parte, temos muitos diferentes motivos para querer migrar, não é? Ou para resolver uma emergência económica pessoal, ou para simplesmente nós até estamos bem, mas acreditamos noutro tipo de sociedade ou noutra forma de viver e então queremos melhorar, à procura dessa melhoria e queremos mudar para outro país, para outra zona, para seja o que for. E de facto, isto é uma liberdade a que nós temos direito e que depois não é nada disto. É uma liberdade que nós todos devemos ter o direito, não é? E então, por forma que não é um bode expiatório, acho que não deve mesmo ser vista como tal, não é o vilão da história, como a Miriam falou. É importante sim, e acho que aqui temos um grande desafio, que é obviamente o desafio político ou económico, que não abordámos na conversa a fundo ou superficialmente, que é a migração existe, a migração vai continuar a existir, é só a forma como nós a gerimos e a recebemos, basicamente. Uma das coisas que eu estava sempre a tentar puxar e não consegui, eu vou tentar aqui dar mais um exemplo outra vez, também para a vossa reflexão e para deixar espaço à vossa opinião, que é o facto, por exemplo, tinha um amigo na faculdade que era de origem moçambicana, de origem indiana, mas veio de Moçambique. Ele contou-nos uma história muito engraçada, que as primeiras vezes que estava para atravessar uma passadeira em Lisboa, ele chega-se ao pé da passadeira e começa um carro a parar e ele fica assim mesmo, ele está a parar, mas isto é para eu passar? Não? E ele a contar isto com muita piada e pronto, lá mete um pé na passadeira, começa a atravessar, o senhor começa a ficar impaciente e passa lá, não é? E de facto, pronto, ele lá passou e comentou isto connosco, que era muito estranho porque em Moçambique seria impossível alguém parar para ele atravessar uma passadeira, ele tinha que passar quando houvesse a oportunidade de passar. Onde é que eu quero chegar com isto? Isto é exatamente aquele tipo de coisa que eu queria falar também na conversa, que é ele sentiu este choque, esta diferença. E a verdade é que ele, condutor, também pode ter a mesma diferença cultural. Ou seja, ele pode vir cá conduzir, não é? E não estar habituado a que nesse país se pare nas passadeiras, não é? E se de repente temos 200 mil pessoas que vêm de um meio onde não se para nas passadeiras, se calhar vai haver aqui um choque, não é? Vai haver aqui um choque comportamental e é um bocado isto a que eu me refiro quando é preciso ter boas políticas de integração, que eu sinceramente gostava de as discutir, não é? Porque de facto pode haver riscos, da mesma forma que eu na conversa puxei a questão da limpeza e tudo mais e do ruído, do som. Uma determinada comunidade está habituada a um determinado equilíbrio e vem alguém que, sem maldade, é a realidade cultural daquele povo, vem viver para aquela comunidade, vai criar uma espécie de choque. Devia quase haver um curso de recepção e dizer, olha, aqui as pessoas normalmente comportam-se desta forma e desta, levam a mal isto, concordam com aquilo, procura-se isto e aquilo. Quer dizer, nós estamos cada sociedade, cada pessoa está inserida num meio cultural com o qual nasceu, não é? Eu tenho 33 anos, portanto eu tenho 33 anos de herança cultural daqui de onde nasci, em Portugal, e tenho as minhas crenças, os meus comportamentos. Obviamente fui adquirindo muitos outros de outras referências que fui tendo e de outras pessoas com quem fui estando, mas temos as nossas heranças, e essas heranças
essas heranças mostram-se nos nossos comportamentos, não é? E não vou dizer que outras heranças são piores ou melhores, não é? Há piores ou melhores, mas não vou dizer que determinada herança é pior, simplesmente choca com a herança de destino. E é esse choque que, na minha opinião, deve ser avaliado, deve ser seguido. Ou seja, a diferença, como a Miriam disse muito bem, a diferença é bem-vinda. Eu concordo perfeitamente com isso. Simplesmente há aqui um equilíbrio que tem que ser conseguido. Se é por limitar em número a migração, não faço ideia. Se é por mudar o tipo de programas de integração, talvez. Mas é um ponto de reflexão. Ou seja, as pessoas de determinado sítio lutaram anos e anos, gerações e gerações, por determinado tipo de nível de vida e querem receber pessoas que cumpram no mínimo esse nível de vida. Ou seja, que deem-nos coisas, deem-nos experiências novas, deem-nos ideias culturalmente novas também, nova gastronomia, nova música, novas formas de pensar, sim, mas que não haja retrocessos em relação a alguns direitos conquistados, não é? Acho que é mais esta a minha preocupação. Eu gostava, de deixar aos nossos seguidores o desafio de realmente escreverem um artigo para a revista Reconhecer o Padrão com a vossa opinião. Sou uma opinião bastante diferente da Miriam. É interessante também, e quem sabe até não possamos conversar. Eu sei que falámos muito, eu e Miriam temos mais conversas para ter, que ela tem imensa coisa imensa coisa para falar. Ou seja, basicamente o mundo ainda não está preparado para esta dinâmica demográfica, não é? Se nós sabemos que é uma tendência, porque é que não olhamos mais para ela como um dado adquirido e não deixamos que aconteça? Por último, para não vos maçar muito obrigado mais uma vez. Sigam nas diversas plataformas o nosso podcast Sem Asteriscos e a revista Reconhecer o Padrão. Para nós é extremamente importante. Nós vamos conseguir crescer à conta das vossas subscrições e dos vossos likes e da vossa interação. Custa-vos muito pouco, para nós é importantíssimo. Por isso, uma vez mais, muito obrigado. Vamos acompanhando, vamos tentar ser céleres a lançar novos episódios com temas cada vez mais interessantes, pessoas sempre interessantes. Vamos tentar dar o nosso melhor nisso. Por isso, muito obrigado mais uma vez.